1 Coríntios capítulo 9, 24 em diante. Atenção para isso. Ó. Não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. E olha que ele fala aqui aos coríntios, que conheciam muito bem as Olimpíadas, né? Os Jogos Olímpicos gregos. Né? Corinto é uma cidade da Grécia. Então observa, não sabeis vós que os que correm no estádio, ou seja, como que ele fala assim, olhe para um estádio onde ali estão os atletas que estão correndo. A corrida de 100 metros, de 400 metros, de tantos metros, não importa. Apenas imagine, todos na verdade correm. Aqui o apóstolo Paulo está usando como uma comparação. Ou seja, quando você olha ali no estádio, os atletas correndo, todos correm. Ele diz, mas um só leva o prêmio. Então ele vai dizer o seguinte no versículo 24 ainda. Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, vocês devem correr a vida cristã, a carreira cristã, e se coloca aqui na forma de uma corrida, porque vai requerer o que? Esforço, disciplina, dedicação, vontade, empenho. Correi de tal maneira que o alcanceis. Seria melhor ler, correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. Os irmãos concordam? Não? Olha direitinho aí. 25, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Esse o aí é o quê? É o prêmio, isso é um pronome, né, demonstrativo. Está dizendo, ó, alcanceis o prêmio. Ou seja, devemos nós correr de tal maneira quer dizer, a maneira daquele atleta que lá no estádio corre e ganha o prêmio. Ou seja, aquele que correu lá no estádio e ganhou o prêmio, ora, ele teve, na verdade, ele levou a sério aquela questão, ele se disciplinou, ele se alimentou, ele se privou de muitas coisas para que ele pudesse então alcançar aquele lugar, aquela classificação, aquele prêmio. Versículo 25 diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles, falando dos gregos lá, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Aí você vai ligando aí, ó. No 24 fala do prêmio, no 25 fala da coroa. A coroa, portanto, não é a salvação, que é um dom gratuito de Deus. Efésios 2:8. A coroa aqui é um prêmio, é uma recompensa, não para todos os que correm, mas somente para aqueles que correm de tal maneira que alcançam o primeiro lugar. Estão entendendo, pessoal? Não consegue fazer a distinção aqui nesse texto, que em nenhum momento Paulo fala aqui da salvação. Fala de uma recompensa, de um prêmio, de um galardão, que será dado a alguns que correrem de tal modo, ou do modo como aquele atleta lá, os gregos, corriam. Versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, ó, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então observe, muitos, queridos, ao lerem essa porção, o que eles pensam logo? Ora, então Paulo está dizendo que se ele não tomar cuidado, ele pode perder a salvação. Não é assim que se pensa geralmente? E imediatamente ao texto? Mas observe que ele está dizendo de um prêmio, de uma coroa, como uma recompensa, e portanto, nunca pense você que aqui ele está dizendo sobre salvação. Até porque quando Paulo fala sobre salvação, podemos citar aqui o texto de Romanos 9:16, tratando-se da salvação, ele diz, não depende de quem quer e nem de quem corre. Olha, no âmbito da salvação, depende de quem quer? Depende de quem corre? Agora, tratando-se da coroa, do prêmio, ele diz, vocês devem correr à semelhança daquele lá no estádio que correndo conquistou uma coroa. Eles adquirem ou eles conquistam uma coroa corruptível. A nossa carreira não, é uma coroa incorruptível. Então faz-se aqui uma diferença. E portanto ele fala assim, olha, eu, Paulo, eu corro desse modo. Ou seja, eu estou empenhado em correr a carreira cristã,
viver a vida cristã adequadamente, esmurrando o meu corpo, abrindo mão de muitas coisas que eu poderia até fazer, mas em razão do reino de Deus, e eu faço isso, ele diz, para que eu mesmo não venha a ser desqualificado. Desqualificado quer dizer ser alguém que correu, mas que não correu o suficiente para ganhar o quê? O prêmio, a coroa, o galardão, e portanto não se refere aqui à salvação. Ser desqualificado significa ser alguém que não alcançou a meta de Deus, e portanto não vai ganhar o prêmio. Quando a Bíblia fala do prêmio, nós vamos encontrar vários prêmios na Escritura, vários galardões. Um deles é o ser tirado da terra por ocasião da grande tribulação. É um dos prêmios. Há vários prêmios, há vários desfrutes de Cristo que os santos vencedores terão durante o reino milenar. Por exemplo, não somente um desfrute de Cristo, mas também o reinar sobre cidades, sobre uma cidade, sobre 2, sobre 5, sobre 10 cidades. Posições dentro do reino que muitos terão. Lembram, por exemplo, quando a mãe de Tiago e João chegou a Jesus Cristo e falou o seguinte: olha, mestre, eu te peço que no teu reino, os meus 2 filhos, Tiago e João, um se assente à tua direita, o outro à minha esquerda. Como foi que Jesus Cristo respondeu para ela? Falou assim: olha, isso não compete a mim. O meu pai já definiu essas coisas. Entretanto, eu te pergunto, podem seus filhos tomar o cálice que eu vou beber? Ou seja, a questão de direita ou de esquerda, de lugar dentro do reino, é uma questão de tomar um cálice, de participar, de se unir a Cristo em seu sofrimento. Então é certo que Paulo é salvo pela graça de Deus, sim ou não? E que eu sou salvo pela graça de Deus. E que cada um de vocês aqui, cada um de nós, somos salvos pela graça de Deus. E Paulo não fez nada para ser salvo, nem podia fazer, porque o salário do pecado é a morte. Então, o máximo que ele podia fazer, e nós também, é nós próprios pagarmos a nossa conta, que é a morte eterna. Então, nesse caso, não estaríamos nós salvos. Então, se somos salvos pela graça. Agora, imagine diante do tribunal de Cristo naquele dia. Você, eu, o apóstolo Paulo, cada um de nós. Eu pergunto, quando Deus olhar para o apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos em obra, em trabalho, em tantas outras coisas, ainda que ele próprio dissesse ser o menor, mas eu pergunto, ele vai receber galardão, não vai? Recompensa pelo trabalho dele. Até Cristo, enquanto homem, vai receber galardão. Quando Deus fala para ele no Salmo de número 2, né? Pede-me e eu te darei as nações por herança. Cristo vai herdar as nações em razão de toda a obra que ele realizou. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. E agora ele compartilha com os santos vencedores este galardão. Aí eu pergunto, Paulo vai receber um galardão? Eu também devo receber alguma coisa, não é possível, né? E você também deve receber algum galardão? Não é possível que você não receba nada. Bem, mas é possível, quem sabe, que nós sejamos desqualificados. Paulo diz, olha, eu faço assim para que eu não venha a ser desqualificado. Então, se nós formos desqualificados, não receberemos nenhum galardão. Mas recebendo o nosso galardão, você, eu, Paulo, todo mundo, é certo que Paulo terá um galardão maior, um galardão superior ao nosso. Porque o galardão, ele será dado na proporção das obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 diz, eis que eu venho, e comigo, eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Bem, dentre tantos galardões que há, um deles está em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, se refere a ser arrebatado antes da grande tribulação. É dito que aqueles que guardarem, ou porque guardaram a palavra da minha perseverança, eu também vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, queridos, olha, uma grande tribulação, de acordo com o calendário profético, escatológico da Escritura, está por acontecer sobre a terra. Será uma tribulação como nunca houve, desde que houve nação sobre a terra. Hoje, nós vivemos num país tropical, um país maravilhoso, um país rico, um país próspero, né? Um país onde sofre
algumas mazelas àqueles que de fato querem. Lógico que outros não tem como mudar esse quadro, mas nosso país é um país muito bom de se viver. Você tem liberdade religiosa, liberdade política, você pode estudar, você pode fazer até bagunça na rua, protesto, que não tem problema. Problema tem, teoricamente, mas acaba não tendo nada. Você pode se alimentar, comer comidas gostosas, boas. Ou seja, a nossa vida ela é muito boa. Mas saiba que logo, e não vai demorar muito, o Senhor ele vai começar a fechar o cerco. E então, haverá uma tribulação tal como nunca houve em toda a terra. E será um tempo, e a terra será um lugar muito difícil de se viver. Vamos observar, quando nós entrarmos de fato a relatar profeticamente a grande tribulação, na primeira trombeta, segunda, terceira, quarta, as trombetas do sétimo selo, como que Deus ele começa a lançar juízo sobre toda a terra, desde a erva, a relva, as árvores, que vai tocar tanto as questões dos alimentos, quanto da nossa própria respiração, o ar que nós respiramos, a água potável, a água dos mares, o sol, a lua, as estrelas, ou seja, em todo o sistema será tocado por Deus, para que o homem seja humilhado, no sentido de ele se perceber como uma criatura totalmente incapaz, aqui onde ele vive, para que ele volte o seu coração para Deus, volte o seu olhar para Deus, e que o homem se arrependa e busque a Deus. Isso porque o tempo que nós vivemos, sobretudo o nosso tempo, é um tempo que mesmo os crentes, sendo crentes, crendo na palavra, crendo em Deus, muitas vezes ignora que Deus é o Senhor de tudo, que Deus é o dono de tudo, que Deus é maravilhoso, que é Ele que nos dá todas as coisas, até aquelas que nós sequer nos lembramos que elas existem. Por exemplo, você respira o dia todo. Imagine se você fosse pagar pelo ar que você respira. Se você tivesse que trabalhar para pagar pelo oxigênio. Imagine. E nós, entretanto, passamos o dia todinho respirando e não nos lembramos que Deus é que nos proporciona essas coisas boas. O alimento que nós recebemos. E aí nós começamos a viver uma vida totalmente independente de Deus, uma vida para os nossos próprios prazeres. Vivemos como se não houvesse um Deus, não o reconhecemos, não o servimos. E sendo nós salvos, Deus então ele tem que criar uma situação, um meio, para que nós sejamos quebrantados, para que nós entendamos, para que sejamos nós disciplinados e mediante a disciplina possamos nós participar da santidade de Deus. Então a grande tribulação para os crentes, vamos colocar nesses termos, será um período em que Deus vai utilizar para nos fazer quebrantar e reconhecê-lo e buscá-lo e servi-lo. O que nós poderíamos fazer isso hoje, mas muitos não fazem. Então, Deus é gracioso, nos proporcionará então um período que será possível nós fazermos, porque nesse tempo o Senhor vai tirar e retirar de nós todas essas coisas boas, e aí nós vamos buscá-lo, certamente. Ainda que os incrédulos nessa época não o buscarão. Capítulo 9 de Apocalipse diz que mesmo com tantos juízos, os incrédulos, aqueles cujos nomes não se encontram no livro da vida, antes eles blasfemarão de Deus do que buscarão a sua face. Então o Senhor, ele promete, dentre tantas promessas e dentre tantos galardões oferecidos, o Senhor, ele oferece o livrar alguns da grande tribulação desse momento, que como nós vimos no capítulo 12 de Apocalipse, é aqui representado e simbolizado pelo filho varão, e aqui no 14 é representado e simbolizado por esses 144 mil, capítulo 14, versículo 1, que estão aqui sobre o Monte Sião. Observe que, como nós falávamos semana passada, esse Monte Sião, onde eles estão, está aqui, ó, eles têm o nome escrito na fronte, o nome do Cordeiro e o nome do Pai. Versículo 2 diz: ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam. Quem entoavam? Quem entoavam? Os 144 mil. Novo cântico diante do... Os irmãos percebem que diante do trono aqui
é o mesmo que no versículo 1, em pé sobre o monte Sião? Afinal, eles estão sobre o monte Sião ou eles estão diante do trono? Ora, no versículo 1 diz que estão sobre o monte Sião. No versículo 3 diz que eles estão diante do trono. Isso porque sobre o monte Sião é apenas uma figura para ilustrar a posição daqueles que, sendo comprados da terra ou sendo colhidos da terra, à semelhança dos frutos do Antigo Testamento, como primícias, os primeiros frutos amadurecidos e, portanto, os primeiros a serem colhidos, comprados e resgatados da terra, e agora são levados para Deus, para o seu desfrute, para o desfrute de Deus. De maneira que quando o sacerdote, então, lá no Antigo Testamento, vamos reunir as ideias, ele pegava e colhia as primícias, que são os primeiros frutos, fazia os molhos ou os feixes. Como é que ele fazia? Ele alçava diante de Deus, levantando, e oferecia a Deus. É o que se chama de ofertas alçadas. Tenho certeza que aqui todos já ouviram falar algum dia dessa expressão, ofertas alçadas. Minha mãe falava muito antigamente, quando eu era criança, as ofertas alçadas. E até hoje ainda se fala das ofertas alçadas. Mas o que é uma oferta alçada? Ora, o que é alçar? Levantar. Não é? Mas geralmente as pessoas leem na Bíblia ofertas alçadas e pensam que é uma oferta especial. E na verdade o sacerdote pegava aquela oferta, aqueles molhos, os primeiros a serem colhidos, e então ele levantava, alçava, alçar, levantava diante de Deus. E agora, esses 144.000, eles são filhos de Deus. Atenção, Mateus capítulo 13, parábola do semeador. O filho do homem, o semeador, saiu a semear. E ele semeou, portanto, a semente em quantos tipos de corações? Em 4 tipos, que representam todos os corações. Coração que tem uma estrada, coração que está cheio de pedra, coração que está cheio de espinho, coração que está pronto. Boa terra. Aqueles cujos corações são boa terra, no sentido de que eles recebem a palavra. Lógico que esse coração boa terra não é porque esses homens são melhores do que os outros. Isso é obra já de Deus, do Espírito Santo, trabalhando neles. Então, ao receberem a palavra não somente germina, mas agora ela frutifica. Ela dá resultado. E ao frutificar no coração, agora esses em cujos corações a palavra frutificou, esses são, agora na segunda parábola, a parábola do trigo e do joio, eles próprios são a semente do reino. Primeira parábola, a semente do reino é semeada no coração, isto é, a palavra do reino. Se frutifica, este que recebeu transforma-se em semente. Agora nós somos sementes. Isso demonstra o aspecto orgânico da salvação. Ou seja, a salvação não é apenas você ouvir e achar bonito e se integrar no meio dos crentes. Não, é você nascer de novo, ser gerado a tal ponto de que agora você próprio é uma semente e, portanto, a vida está dentro de você. Na segunda parábola do trigo e do joio, o semeador torna a semear. Agora ele não semeia mais nos corações, ele semeia no campo. E o campo é o mundo. Portanto, os filhos do reino, que são as sementes agora, são semeados no mundo. Então imagine agora que o Senhor nos fala metaforicamente ou parabolicamente de que o povo de Deus, os salvos, são como que o trigo plantado na terra. Então imagine que você é um pé de trigo. Vamos imaginar de acordo com a figura. E agora um dia Deus vai colher essa seara. Esse colher é nos redimir dentre os homens, nos tirar dentre os homens, nos levar para si. Por isso que diz aqui no capítulo 14, tais expressões, versículo 3. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então,
Quando o Senhor for colher, e a própria Escritura nos ensina, é dito que essa colheita se dá em 2 momentos. Primeiro colhe-se o quê? Os primeiros frutos, as primícias. E por que são colhidos primeiros? Ora, porque eles amadureceram primeiro. Isso tudo é uma questão de vida. Amadurecimento é uma questão de vida. Olhe para uma plantinha. Quem aqui já mexeu com horta? Em casa mesmo, fez uma horta lá, fez no quintal, plantou alguma coisa. Não é? Eu acredito que todo mundo já teve essa experiência, nem que seja numa escala bem pequena, já um vasozinho plantou alguma coisa, né? Então imagine só que você planta algo lá. Você plantou a semente. Aí você acompanha, você agoa todo dia, vai lá, olha, né? Observa se não tem nada, arranca um capim do lado, ele vai crescendo, germina, cresce, você vai acompanhando aquele crescimento. Aí dá a florzinha, você fica feliz, está dando flor, né? Depois vem o fruto, e aí você então depois colhe o fruto. Não é assim? Então imagine que a vida cristã é exatamente deste modo. Você é como uma plantinha. E segundo a Escritura, capítulo 14, você vai amadurecer. Você vai amadurecer. O problema não é se você vai amadurecer. O problema é o momento desse amadurecimento. Você pode ser colhido como primícias, capítulo 14, versículo 4, ou você pode ser colhido no versículo 14, do capítulo 14, quando fala a ceifa. No momento posterior. Porque entre a colheita das primícias e a colheita da ceifa, nós temos aí 3 vozes que falam da grande tribulação. Ou seja, os primeiros frutos, primícias, são colhidos para Deus, não passam pela grande tribulação. Os que ficarem, passarão. Pastor, que amadurecimento é esse? Porque essas primícias, elas são colhidas primeiro, é porque amadureceram primeiro. E, portanto, eu quero entender esse amadurecimento, para que eu possa persegui-lo, para que eu possa ser, então, arrebatado nesse momento das primícias. Olha o versículo 3, ó. Entoavam novo cântico diante do trono. Esse é o primeiro ponto, novo cântico. Não, o primeiro ponto não, esse é o ponto, que se desdobra em vários outros pontos. Daqui a pouco vocês vão entender que eu vou explicar. Versículo 3. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão eles, os 144.000 que foram comprados da terra. Então aqui está o ponto. Eles são arrebatados, eles são colhidos, são comprados, são resgatados, são tirados da terra, porque somente eles têm um cântico novo nos lábios. Ninguém, nenhuma outra pessoa pode cantar esse cântico. Olha o versículo número 3. Entoavam um novo cântico diante do trono. Na segunda parte fala, e ninguém pôde aprender o cântico, senão eles. Cântico na Escritura diz respeito a uma experiência de vida. O que são os salmos, por exemplo? Senão que Davi e os outros salmistas, que eram muitos, eles primeiramente tinham uma experiência. E agora essa experiência se transformava num cântico, numa canção. Por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, e aí eles saíram ali perseguidos, porque Faraó foi atrás deles com seus exércitos, então foi quando o mar se abriu, eles passaram, pensa no sofrimento daquele povo. Imagine você saindo do Egito, todo feliz, que tantos anos no Egito, agora está saindo do Egito, com seus filhos, seus animais, suas coisas ali, aquelas bagagens todas. De repente lá vem Faraó. Pronto. Estamos arruinados, estamos perdidos. Pensa no estresse que eles viveram naquele momento. Numa angústia. Sim ou não? E aí de repente Deus abre o mar, eles passam por dentro do mar, e o Faraó entra também dentro do mar, só que Deus faz com que as rodas dos carros de Faraó comecem a ficar atoladas ali dentro do mar, para que eles não avancem e nem se retirem. E quando lá do outro lado eles passam, que eles olham, Deus fala com Moisés, agora estenda a sua vara, e o mar se fecha, e eles veem então derrotados os seus inimigos.
O que eles fazem agora? Eles tiveram uma experiência profunda com Deus ou não? Então agora eles vão dançar e vão cantar. Eles entoam um cântico. O que no Apocalipse é dito? O cântico de Moisés. Está no capítulo 15, se referindo aos que passarem pela grande tribulação. Agora eu pergunto, se você pudesse voltar hoje no tempo, se pudesse, vamos pensar teoricamente, e chegasse no exato momento em que o povo de Israel estivesse cantando ali, depois de ter atravessado. Você chegasse lá, todo mundo cantando, eles estavam numa alegria, pulando, dançando. Você conseguiria cantar com eles na mesma vida, na mesma alegria, no mesmo gozo, no mesmo tudo? Por quê? Porque você não viveu tal experiência. Esses são arrebatados porque eles tiveram uma experiência. A experiência não é transferível. É possível que você viva na sua casa, com sua família, com sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, seus amigos, e ainda que vocês vivam dentro do mesmo espaço, você tem experiências que só você possui e ninguém mais possui. Não adianta falar, não, é porque esse aqui é meu filho. Não, mas ele não tem a experiência. Ele não tem nos lábios o cântico. Porque ninguém pode aprender o cântico do outro. Esses que são colhidos, eles passaram por uma profunda experiência. E esse é o ponto. Por isso são primícias. Porque a experiência deles é própria deles e ninguém mais teve tal experiência. E que experiência? Estamos falando de amadurecimento. Porque para ser colhido, enquanto o cereal, enquanto o trigo, não tem que estar maduro? E agora falamos a mesma situação na forma de uma experiência. Ou seja, os que foram arrebatados tiveram experiências. Mas até então, isso é muito vago, não é? É muito vago. Porque você e eu, cada um de nós, queremos saber como fazer para amadurecer. O que é esse amadurecimento? E que experiência é essa? Até porque todos aqui têm experiências. Quem não tem experiência? Mas essa experiência é uma experiência profunda. Olha o versículo 4. Não se macularam com mulheres, porque são castos. Eles são os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. 4 pontos. Não tem mácula, não se achou mentira, eles são seguidores do Cordeiro, eles são castos. E esse ponto, queridos, eu fico pensando, sabe? Eu não sei, eu tenho pregado muito esses dias, batido nessa tecla, tenho sido muito enfático, mas a visão espiritual é algo que não se fala em palavras. Ainda que você consiga definir, conceituar, com muita clareza, é só o tempo que fará você se despertar para a verdade. A questão da verdade é uma questão muito misteriosa. Não é? Muito misteriosa. Às vezes você ouve algo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Você não valoriza, você não dá atenção. Aí num dado momento se fala aquela mesma coisa, você fala, não acredito. Eu não acredito que eu consigo enxergar isso aí. Mas já ouvi tantas vezes, chega uma hora que a ficha cai. Que os olhos do coração são abertos. A que eu me refiro? Experiências e amadurecimento. E eu torno a bater na mesma tecla. Um dos nossos maiores inimigos é o cristianismo. E eu falo cristianismo histórico, como uma religião estatal, universal, primeiramente romana, depois estatais das nações, por último dos movimentos. Por quê? Porque esse cristianismo que tem começo no 4º século em diante, não a igreja de Jesus Cristo, apostólica, o Novo Testamento, não, 4º século para frente, é uma igreja que ela enganou as pessoas por muito tempo. Isso porque as pessoas já têm essa inclinação de não buscarem a verdade. A verdade, a busca da verdade é um caminho muito árduo.
E quando você consegue vislumbrar a verdade, ela não é desejosa. Agora, tudo que é falso, mentiroso, isso é uma coisa gostosa demais, é bom demais. É bom demais, porque isso está de acordo com a natureza caída do homem. O homem tem prazer nas coisas perversas, pecaminosas e mentirosas, e não tem prazer na verdade. Querem ver uma coisa? Eu vou provar isso para vocês. Alguém aqui certamente teve alguma experiência no passado de viverem doutrinas falsas, doutrinas mentirosas, doutrinas equivocadas. Por exemplo, eu no meu passado, eu guardei o sábado, no sétimo dia. Né? Já fui adventista do sétimo dia. Guardava o sábado, não comia carne de porco, não tomava Coca-Cola, nem café, nem vinagre. Né? Na salada não precisa ter vinagre. Né? Carne de porco, nada disso. Então, você fazia aquilo com tanto prazer, com tanta satisfação, com tanta dedicação, brigava por essas coisas, porque é fácil você brigar por um sistema de coisas. Seja o uso do véu, seja qual for a doutrina, qual for a prática, não interessa. Até aqueles que estão ali servindo na base do dinheiro. O negócio é dinheiro para lá, dinheiro para cá. Dinheiro para lá, dinheiro para cá. Há uma dedicação, há uma defesa, há uma crença, há uma fidelidade, há um empenho. Jejuns, quantas vezes você não ficou com fome 1 dia, 2 dias, 20 dias, 21 dias, 40 dias? E era tanto empenho. Por quê? Porque eram coisas falsas. O falso, o enganoso, o mentiroso, ele atrai as pessoas e elas, quando são pegas e ficam presas ali, elas vivem intensamente para aquilo. Olha, por exemplo, essas romarias, o povo andando de joelho. Está sangrando, eles estão andando, rezando, a pedra na cabeça, subindo escadas. Que dedicação é essa? Que negócio é esse? Que fervor é esse? Vocês estão entendendo a história? Tem uns irmãos da nossa igreja aqui que no passado, eles todo sábado eles tinham que jejuar até o meio-dia. Era rigoroso, era obrigatório. E a sessão era o seguinte: eu chegava cedo, aí cantava 3 hinos da harpa, lia um salmo da escritura e tomava um gole de óleo ungido, de jejum. Aí, mais 3 hinos, um salmo, uma golada. 3 hinos, um salmo, uma golada. Até meio-dia. Pensa no obediência. Obediência. Quem está de fora fala, mas que tolice. Mas quem está dentro fala, não, Deus, o Espírito Santo, a vontade de Deus. Não tem esse negócio? O engano é sedutor. É sedutor. Cego é quem está enganado. O engano cega. E seduz. Mas o que tem a ver, pastor? Os trigo maduro, que são colhidos, ou que tem um novo cântico. Esse é o ponto. Esse é o ponto que nós temos que compreender. Então, tudo isso é muito fácil. Pessoas ficam 10, 20, 30, 40 anos numa religião dessa, em nome de Deus, em nome de Cristo. Mas será que isso garante o seu amadurecimento? Ou essas experiências profundas com Deus? Não se macular com mulheres porque são castos, são seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Queridos, quando diz aqui que são castos, essa virgindade, são virgens, não se misturaram com mulheres, isso aqui é um aspecto espiritual de uma vida santificada. Na Escritura, quando se fala da igreja ser santificada para o seu esposo, usa-se o termo virgem. Aquele que é intocável e intocado por outros, que não o seu próprio Senhor. Leia, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, quando o apóstolo Paulo diz, olha, eu zelo por vós, porque eu quero apresentá-los diante de Deus como uma virgem pura. Então ele estava
essa virgindade é separar do mal, do pecado, do mundo, para que você seja somente de Deus, somente dele. Não é sem razão que também lá em Mateus 25 fala sobre as 10 virgens. Não é isso? O Senhor é o nosso noivo, nós somos sua noiva. E portanto aqui fala de um aspecto de santificação. E santificação nunca foi, e nem é, e nunca será você abster-se de qualquer coisa que tem aqui na terra. Santificação não é você deixar de fazer isso ou aquilo outro. Santificação é um processo orgânico que acontece dentro de você. Por exemplo, o homem natural, criado, caído, ele está cheio de pecados dentro dele. E o processo santificador, portanto, é quando o Espírito Santo começa a tirar de você a velha natureza, a natureza do velho homem, para que fique ali somente a natureza de Cristo. Por isso que é dito aqui, então, que essas pessoas aqui, eles são castos, eles não se misturaram, não com qualquer outra coisa que pudessem maculá-los. E é lógico, quando fala com mulheres, é porque, quando fala do âmbito da castidade, da virgindade, vai colocar dentro de uma perspectiva do sexo. Vocês entendem isso? Mas é só uma perspectiva, não tem nenhuma relação. Ah, pastor, o que eu faço que eu não posso ser príncipe, porque eu não sou mais virgem, eu me casei? Não, não é disso que está falando. É dessa questão da santificação que se opera, dessa separação, desse pertencer somente a Deus, ser separado, guardado, preservado somente para Ele. E quando falamos disso, portanto, estamos falando de uma nova vida. De uma nova vida. Querem ver uma coisa aqui? Quantos aqui querem ter uma nova vida? Absolutamente, plenamente. Nova vida. Quer ter uma nova vida? Lá atrás, os irmãos, nova vida. Agora, o que é uma nova vida? Diz o texto. Eles são seguidores do Cordeiro. Ó. Por onde quer que vá o Cordeiro, eles também vão. Eles vão nas pegadas do Cordeiro. Eles olham para o Cordeiro e falam, eu vou seguir o Cordeiro. Só que o Cordeiro entra por cada caminho que nós falamos, não, mas por esse caminho não dá para mim. Não dá para mim. Mas o Cordeiro vai, por exemplo, ele diz lá em Mateus, no capítulo 16, né, versículo 24, ele fala, olha, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, ó, e que ele seja preso, torturado, cuspido, insultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Morto e ressuscitará ao terceiro dia. Em seguida, o que ele fala? Depois ele fala, é necessário. Ele fala o quê? Quem quiser vir após mim. É um convite. Ele falou assim, ó, versículo 21, né? 16 e 21. É necessário que o Filho do Homem vá. Portanto, ele vai. Ele já foi, na verdade. Agora ele fala, se alguém quiser me seguir, esse é o caminho. Lembrando que quando diz, e ao terceiro dia ressuscitará, fala da glória, da sua entrada na glória. Que aqui demonstra que as primícias são esses primeiros a adentrarem essa glória com Cristo. Eles estão sobre o Monte Sião, tendo na fronte escrito o nome do Pai e o nome do Cordeiro, porque eles seguem o Cordeiro. Então você pode ir ou não, ou melhor, você pode seguir o Cordeiro ou não. Mas entenda que isso, esse amadurecimento, e tanto quanto esse aspecto de ser virgem, desse cântico novo, tanto quanto não se achou mentira na sua boca, eles não têm mácula. Por que eles não têm mácula? Efésios capítulo 5, versículo 26, quando diz que nós estamos sendo santificados pela água da palavra. Todos esses aspectos dizem respeito à questão da santificação. E santificação nada mais é do que aquilo que o Espírito Santo opera dentro de nós e vai separando o que é pecaminoso do
do que é santo, o que é velho homem do que é novo homem. Então, somente aqueles que se permitem ser trabalhados interiormente poderão ter tal experiência e tal mudança. De maneira que alguém pergunta assim, pastor, mas se então a questão, você falou do cristianismo como um grande engano, um grande inimigo. Aí depois em seguida você falou do engano, das trevas, que é sedutora. O que isso tem a ver com tudo isso? É porque o cristianismo histórico, ele se esqueceu do propósito eterno de Deus. Na verdade, ele colocou de lado o propósito eterno de Deus. Ora, mas como é que ele pode agora falar em nome de Deus, se ele colocou de lado o supremo propósito de Deus? É aí onde o engano, se reveste com uma aparência santa, uma aparência divina. Então, para que o propósito eterno de Deus não se cumpra, então essa religião falsa, ela vai então indicar um outro caminho para os filhos de Deus. Pastor, qual é o supremo propósito? Então, que outro caminho é esse que se propõe pela falsa religião? O supremo propósito de Deus é o seu Filho, Jesus Cristo. Primeiro ponto. Desde sempre, na eternidade passada, Deus determinou que tudo convergisse no Filho. Isso não está claro para nós? Agora, quando se fala do Filho, como isso se daria? Como isso aconteceria? Aí vem o plano, vem um projeto, como o Senhor escreveu, como Ele determinou, como Ele estabeleceu. Ele estabeleceu que haveria a queda faz parte do projeto, e havendo a queda primeiramente dos anjos, depois do homem, e a corrupção, para que o seu Filho então descesse, se fizesse homem, para que enquanto homem, ele vencesse pelo homem todo o mal em si mesmo. De sorte que agora Cristo, ele crucifica o velho homem, ele ressuscita, ele é gerado novo homem, e agora ele começa uma obra de trazer para junto de si, fazer membro de si próprio, todos aqueles que nele creem, formando assim um novo homem. Então, o novo homem é a consumação do supremo propósito de Deus. Novo homem, nova natureza, nova vida, nova experiência. Perfeito? E o que a religião fez? Falou, não, você vai ter que se vestir desse modo. Vai ter que comer desse modo. Vai ter que rezar desse modo. Aí foi nos dando um tanto de coisas que foram se multiplicando e se multiplicando e multiplicando. De modo que hoje, quando você olha, depois de 2000 anos aproximadamente, você vê manifestações religiosas das mais diversas. Desde pessoas que andam com a roupa lá nos pés, sem mostrar o ossinho da miséria, até aqueles que estão caindo nos templos e os irmãos amassando uns aos outros com as mãos, diz na igreja do amasso barro. Não diz lá que desceu a casa do oleiro e o oleiro estava amassando barro, fazer o vaso, aí eles ficam amassando o bucho. Tem uma vantagem, né? Até emagrece um pouco, sei lá, queima caloria, não sei, mas estão lá amassando o barro. Tem outros que estão pegando em serpentes, porque está no texto lá, pegarão em serpentes, tal. Tem de tudo que você imaginar. De tudo que você imaginar tem. Só que uma coisa que você não ouve é exatamente que Deus, Ele quer gerar o novo homem. E aí o campo é árduo. Esses que amadurecem primeiro, essas primícias, eles são aqueles que primeiramente experimentam a vida do novo homem agora. São aqueles que tiraram os olhos de qualquer coisa exterior e voltaram-se tão somente para a vida interior. Quando eu falo tirar os olhos do que é exterior, não é que você deixa de viver. Ou seja, a vida, vamos colocar nesses termos, a vida espiritual sua, não será jamais agora determinada por qualquer fator externo. Antes, somente pela vida interior. Jesus Cristo nos ensina a amar os inimigos. Não ensina? Ele diz, amai os vossos inimigos. Ele diz mais que quando nós amarmos
os nossos inimigos, o mundo reconhecerá que nós somos de Deus. Isso porque Deus é amor. Agora eu pergunto para vocês, qual é a coisa mais difícil que tem nessa vida? Se não você amar. Pastor, eu amo. Você ama o seu filho? Até que ponto você o ama? Esse é um grande problema. Você ama seus pais? Até que ponto você o ama? Você ama seus amigos? Até que ponto? É amar o adversário. Aí você se depara agora não com um mandamento, mas com um conflito de naturezas. Toda e qualquer resistência que nós temos no coração quanto a receber o outro do modo como ele é, essa resistência é a manifestação do velho homem. E aí vem a resistência não somente em perdoá-lo, mas também a resistência de ouvir essa palavra. Porque ao sairmos daqui, nós vamos nos deparar com uma realidade. Qual a realidade? Situações claras e evidentes. E agora? Aí eu quero que você se lembre quando você sair daqui, dessa porta para fora. Lembre-se de uma coisa. Que qualquer coisa que você faça, no âmbito da religião, você pode vir para cá todas as noites, esse lugar aqui, toda noite. Você pode jejuar todos os dias. Você pode trazer todo o seu dinheiro e colocar nessa caixa aqui. Ó. Você pode fazer o que você bem quiser. Qualquer coisa. Deixar o cabelo crescer. Você pode andar o Brasil todinho a pé. Para provar para Deus que você o ama verdadeiramente. Se não tiver amor, é nada. É nada. E o amor, está escrito lá, o amor, ele... Vamos ler o amor. Vamos abrir lá no amor. Podem abrir. 1 Coríntios capítulo 13. Pelo menos o lugar nós já sabemos onde está, né? Está mais fácil. Vamos lá. Vamos ler. Nós não estamos aqui lendo mandamentos. Não é mandamento. Não é doutrina. É natureza. É natureza. Natureza de Cristo versus natureza do velho homem. É mudança. Transformação. Olha, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Bom, nós estamos tocando aqui num ponto crucial. É crucial. Você viver a sua vida cristã tantos anos, depois descobrir que tudo isso nada aproveita. A gente de Cristo, que eu fiz isso e isso, de nada aproveita. De nada aproveita. Mas pastor, de nada, nada. Está aqui escrito aqui, ó, capítulo 13, versículo 3. Nada disso me aproveitará. Isso prova que Deus não quer coisas, mesmo que sejam línguas de anjos. E é complicado porque, poxa vida, a gente se julga tão santo, ou tão verdadeiro, ou tão sincero, e às vezes deixamos passar despercebido a essência das coisas. É lógico, eu não estou aqui dizendo para os irmãos que eu tenho isso aqui, vocês não têm. Se eu estou pregando, vocês não estão. Não é isso. É que todos nós precisamos voltar o coração, a mente, o entendimento, para que a sua vida cristã tenha uma projeção nessa direção. Transformação, mudança. Preciso que Deus gere em mim o novo homem. Se não for gerado, nada que você faça, nada, absolutamente, serve para nada.
no campo da fé, no campo da verdade, no campo da escatologia, no campo da segunda vinda de Cristo, se você aguarda por ele, saiba, só isso interessa. Porque quando isso acontecer, tudo mais estará resolvido. Tudo mais. Tudo mais será resolvido. Aí ele diz assim, ó, versículo 4. O amor é paciente e cuidado. Porque logo você fala assim, pastor, então eu não conheço ninguém. Porque eu não conheço ninguém paciente. Aí de repente você começa a confundir o amor é paciente com a natureza das pessoas no que diz respeito a cada um tem um, como é que eu posso falar? Um temperamento. Não tem nada a ver com temperamento. Isso aqui não é para poder formar uma comunidade de pessoas. Eu já vi comunidades de pessoas que elas se esforçam o máximo para dizer que são bondosas. Elas se esforçam. Aí elas têm um jeito de falar diferente. Né? Aí começa a falar para os irmãos, né? Irmãos, nessa noite, fecha seus olhos. Fecha seus olhos, fale com seu Pai Celestial. E um dia desse eu estava num lugar e a pessoa falava desse jeito lá na frente. Aí eu fui pregar em seguida e falei assim, eu quero ver falar com o marido assim, em casa. Meu bem, fecha seus olhos, vai. Né? Tem nada com temperamento, nada com nada. O amor é benigno. Isso é uma manifestação que acontece quando surgirem situações em que o amor se manifesta. Você entende? O que é benigno? Ele faz o bem, ele quer o bem, ele é o bem. Você pode ser no seu temperamento, você pode ser bruto. Aquele bruto que quer o bem do outro, que não quer o mal do outro. Não é porque você fala assim, esparafatoso, que você não quer o bem. Aí nós confundimos geralmente o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão com lerdeza. Quanto mais lerdo, mais você... Nada a ver. Já vi gente endemoniado que quando o demônio entra, quebra tudo. Mas lerda, pessoa lerda. Mas está cheio de demônio. O que tem a ver com coisa? Pessoa ruim. Mas você começa a ver a pessoa, ela fala tão manso com você. Aí quem não conhece, compra. O amor é benigno. Não se fala aqui de temperamento. Amor não é sentimento. Deus é amor. Ele é. Você tem que se encher dele, de modo que ele controle o seu ser, de tal modo a manifestar-se em você. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O que é se ufanar? Vangloriar-se. O amor não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. É tudo o contrário do que nós somos. E aí você tem que começar neste momento, a partir de agora, se é que você quer uma mudança de fato. Comece a observar como você se relaciona com as pessoas, com as coisas, com os fatos, com as circunstâncias. Você vai perceber que tem muita aversão aí dentro. Por coisas, por pessoas. Pastor, mas eu não estou entendendo qual é a relação que isso tem a ver com amadurecimento. Calma. Já que as primícias são as que são colhidas primeiro, né? Vamos continuar. Versículo 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ponto. Aí começa. O amor, uma nova etapa do texto, jamais acaba. Ou seja, muitas coisas na sua vida ficam para trás. Na sua experiência de vida cristã, você já passou por várias fases. O amor não é uma fase. O amor é a única coisa da experiência cristã
que perdura. Tudo mais é fase. Querem ver uma coisa? Essa igreja aqui, ó, esse ministério ama ou não ama a palavra do conhecimento? Ama ou não ama? Nós somos conhecidos no Brasil, em Brasília, sobretudo. No Brasil não há esse conhecimento, não, mas em Brasília há esse conhecimento, como os irmãos da palavra. Sabiam? Os irmãos da palavra. Quando fala, o que da Bíblia, é com aquele povo lá. Ó. Campanha é lá, dinheiro é lá, caroço é lá, demônio é lá, palavra é ali. Não, eu estou mentindo? Não, vamos honestamente falar. Sim ou não? Mas isso vai passar. A palavra enquanto conhecimento, isso fica no campo de experiências passadas que serão superadas. É só uma fase. É lógico que é uma fase extremamente necessária, não é? Mas entenda, é fase. Por isso é que você tem que buscar aquilo que é. Porque a palavra enquanto conhecimento, não enquanto Deus revelado em nós, mas enquanto esse conhecimento que nós entendemos, que nós articulamos, que nós explicamos, que nós... Isso vai passar. Isso não é eterno. Vamos ler. Versículo 8. O amor jamais acaba. O amor é uma fase? O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. É fase. Havendo línguas, cessarão. Quando é que vai cessar? Calma, calma, você vai entender. Quando é que vai cessar? O texto vai dizer. Eu sei que até então ele não está dizendo exatamente o dia. Porque tem grupos de irmãos que falam assim, não, nada disso existe mais porque é dito que cessaria. Aí eles determinam o dia. Ó. Tem uns que falam assim, olha, sabe quando foi que tudo isso cessou? Os dons e tudo? Não, quando o cânon do Novo Testamento foi encerrado. Quando escreveu o último livro da Escritura, acabou. Agora é só a palavra. Qualquer outra experiência anterior... Bem, mas eu não vejo isso no texto, né? Por enquanto não vi. Eu quero que o texto diga. Versículo 8. O amor jamais acaba. O amor acaba, queridos? É uma fase. Diga, o amor jamais acaba. Talvez nós nunca tenhamos lido esse texto com essa intensidade que estamos lendo hoje. Talvez, né? Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Sabe por que essas coisas passam? Versículo 9. Porque em parte conhecemos. E em parte profetizamos. Tudo que é em parte não traduz a essência. Porque é em parte. O próprio conhecimento que temos de Deus é em parte. Um dia nós seremos totalmente tomados pelo conhecimento de Deus. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos nesse conhecimento aqui temporal da Escritura, falando, entendendo, buscando com dificuldades, né? Versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então chegará um momento em que o que é perfeito se estabelece, ou não? Por enquanto, nós estamos em partes. Mas, de repente, chegará o que é perfeito. Então, o que é em parte será aniquilado. O que é em parte vai desaparecer. Vai ficar o perfeito. E agora, meu Deus do céu? Como é que entende isso? Pastor, quando é que é esse perfeito? Já sei, deve ser na segunda vinda de Cristo. Que ele vem, né? Estabelece o reino, que é perfeito. Aí, para trás, esquece. Lá no reino, vamos precisar da fé? A fé é aqui. Fé é quando você não vê, você está no reino. E esperança? No reino? Não, porque lá já chegou. Profecia?
línguas, palavra do conhecimento, sabedoria, expulsar demônio. Está tudo resolvido? Ah, já sei. Então, o que é perfeito é o reino. Vinda de Cristo, o reino, para ir para frente. Eu quero dizer para os irmãos que por muitos anos eu preguei assim. E para ser mais honesto com os irmãos, até o ano de 2013 eu pregava assim. Asseverava que esse perfeito é a chegada do reino de Cristo. Porque eu entendia, lógico, com muita verdade no meu coração, que enquanto estamos aqui antes do reino, nós não temos ainda acesso ao que é perfeito. Estamos nessa... Não é uma batalha? Vê, não vê, toca, não toca, enxerga, não enxerga, não é? Agora quando vê, não, está tudo certo. Até que um dia, eu falei 2013, mas eu estou sendo impreciso, porque eu não posso me recordar exatamente qual foi o momento em que o véu foi tirado desse texto para mim. Aí Paulo diz no versículo 11, olha, quando eu era menino, pausa, ele saiu do que ele dizia. Ele diz que o amor é tudo, e qualquer coisa sem o amor é nada. Aí deu as características, os atributos do amor: benigno, paciente, não arde ciúme, não se ufana, não se embebece, não se conduz convenientemente, não tem os seus próprios interesses, não se exaspera, não se resiste no mal, mas não se alegra com a injustiça, regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele diz: o amor não passa. O amor não é uma fase. O amor jamais acaba. Agora, todas as outras coisas, mesmo as coisas boas, profecias, línguas, conhecimento, tudo isso é em parte e, portanto, tudo isso passará. E quando vier o perfeito, o que em parte passa. Aí, de repente, ele fala assim, olha, quando eu era menino, ele, de repente, sai do amor para ilustrar o que é perfeito. Entende ou não? Ele sai do campo da declaração do amor para exemplificar o momento em que o perfeito chega. Ele diz, olha, quando eu era menino, olha, agora olhem para mim, deixe de lado um pouquinho o amor. Entender o amor? O amor está acima de qualquer coisa, porque tudo que se fizer neste mundo sem o amor é nada. O amor, portanto, é benigno, é paciente, é isso, é isso, é isso. O amor não é uma fase. Tudo mais passa, tudo mais é em parte, tudo mais acaba. O amor não passa. Quando vier o que é perfeito, o que está em parte é aniquilado e o amor permanece. Beleza? Agora ele diz, olhem para mim. Ele convida-nos a olhar para ele. Quando eu era menino, Paulo, vamos entender isso. Eu falava como menino. Perfeito? Eu sentia como menino. Eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti. Eu desisti das coisas próprias de menino. O que é perfeito não chega num dia de um dado ano, de um dado mês. Talvez o que é perfeito chegue para você hoje. Para mim chegue daqui a 5 anos. Para outro tenha chegado há 3, 4 anos. Quando você sai da fase de menino e chega a ser homem. Maturidade. Esses serão colhidos porque chegaram à maturidade. O amor é o fruto da maturidade. O amor é o fruto que se busca ou que é buscado por aqueles que querem a maturidade, que querem ser primícias, que querem ser colhidos. Pastor, mas será mesmo isso? Não é o reino mesmo? Tem como isso ficar mais claro? É só continuar a ler. No versículo 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face.
E isso aqui é o que geralmente nos faz projetar isso para o futuro. Esse versículo aqui, porque agora vemos, agora enquanto meninos, não é agora enquanto dispensação, mas ele vai deixar isso claro aqui. Agora vemos como em espelho, obscuramente. Ou seja, na fase da infância, o seu olhar ainda é obscuro. Mas quando você chegar a ser homem perfeito, você verá claramente. Ele diz, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ponto. O versículo 13 é a chave. Ele diz, agora, pois, permanecem. Então, muitas coisas passam. Ou não passam? O amor jamais acaba. Muitas coisas passam. O amor não passa. Agora, uma vez alcançado, esse agora, pois, esse agora tendo alcançado esse crescimento, agora, pois, permanecem. Tem 3 coisas que ele diz permanecer: a fé, a esperança e o amor. E o maior dos 3 é o quê? Aí eu pergunto, se esse tempo é no reino milenar, estaria correto dizer, agora, pois, no reino, permanece a fé, a esperança e o amor? Portanto, você começa a sua vida cristã, vendo em partes, vendo obscuramente. Tudo tem muito sentido. Você ainda é criança. E você está envolvido com muitas coisas. Está no embaraço de coisas religiosas. No embaraço de coisas que são de Deus. Tudo dizem respeito a Deus. Mas você vai chegar num momento em que você vai deixar as coisas de menino. E aí você vai agora alcançar uma maturidade. E agora, portanto, vão permanecer em você a fé. A fé. A fé em Deus, a fé na palavra, a certeza, a garantia, isso que te sustenta, que te segura, a esperança que te faz caminhar e o amor. A vida cristã madura tem essas 3 coisas. O que significa que uma pessoa, quando não tem uma vida cristã madura, ele tem qualquer coisa, menos esses 3 elementos. Uma fé fraca, tudo é motivo para parar, para desistir. Uma esperança turva, porque hoje acredita, amanhã está na dúvida. E o amor é o que menos se vê, de fato e de verdade, nos relacionamentos com Deus e, sobretudo, com o próximo, porque o amor a Deus se manifesta no próximo. Então, é isso aqui, ó. O amor. Deus é amor. É a natureza do novo homem. Então, eu quero encerrar essa noite, essas palavras, apenas dizendo que esses que foram colhidos, eles o foram porque eles foram santificados por Deus. E se santificar é alterar a sua natureza. E essa natureza que prevalece nesses que foram arrebatados, que foram colhidos, é a natureza do novo homem. A natureza do novo homem é o amor, que é o próprio Deus. Portanto, que você atente muito bem para a sua experiência cristã, para que você não seja desqualificado. Você pode fazer o que você quiser fazer. O amor é tudo. Mas não é o amor seu, é o amor divino. Busque isso. Você deve ter muitos problemas, muitas confusões na sua alma. Busque a Deus. Senhor, eu preciso vencer. Me ajude, me dá entendimento, me dá força, me dá graça para que eu te busque em cada circunstância
e eu possa provar esse amor que já foi derramado nos nossos corações. Eu quero provar esse amor derramado que nos foi dado, que habita em nós. Amém? E aí tudo estará correto a partir de então. Porque fora disso, tudo está errado.